Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Áries. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, triste, pesada ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Seja Membro e Valeu. Se você quiser, você também pode deixar um comentário, um like, se inscrever no canal e hypar. Vamos lá. Vou deixar aqui uma carta saltou aqui. O 7 de ouros, o pajem de paus, o pajem de copas, e a rainha de ouros. A hora que eu tava mexendo no baralho, né, escapou, pulou essa carta aqui do 7 de ouros. E a hora que eu virei ela, a hora que eu vi ela, eu já senti uma energia assim de não, 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 essa carta não, sabe? É uma energia um pouco minha. Eu acho essa carta cansativa, sabe? Ela passa uma ideia de cansaço. Mas, né, não sou eu que escolho, então eu deixei ela aqui. E, e aí agora eu. Mas essa energia, ela também é um pouco de vocês, sabe? Porque eu sinto aqui que essa carta, ela representa que nesse momento vocês estão muito cansados, sabe? Muito cansados de não ver resultados em alguma coisa, de não conseguir fazer certas coisas, de não conseguir fazer certas coisas darem frutos, sabe? Certas coisas funcionarem. E parece que a energia que me veio no início, né, quando essa carta saiu, era muito de vocês, no sentido assim de até. Parece que vocês estão com essa energia, sabe? De que quando vem uma coisa que está relacionada a esse contexto de tudo que não está funcionando, vocês pensam assim: não, 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 chega, chega. Eu já passei demais por isso, já vi de muito isso, já tô cansado, não quero ter que, não quero mais coisas, não quero mais ter que passar por isso, sabe? E ela é uma energia muito chata, porque ela fala daqueles momentos da vida em que a gente, de certa forma, a gente sabe que a gente está plantando uma coisa, sabe? A gente sabe que a gente está fazendo um esforço e que, ao mesmo tempo em que parece que esse esforço vai trazer um resultado, em que faz algum sentido estar fazendo aquilo que a gente está fazendo, em que isso é muito planejado, em que isso ou isso é bem escolhido, né? Parece que tem essa sensação de, poxa vida, eu também tenho um limite, né? Tudo bem que algumas coisas demoram, tudo bem que algumas coisas são mais difíceis, mas essa sensação de que você tem um limite, de que as coisas precisam acontecer dentro daquilo que você entende como limite, né? Você precisa que as coisas aconteçam dentro de um tempo sensato, porque por mais que vocês queiram insistir ou lutar por uma determinada coisa,
Por mais que vocês queiram insistir ou lutar por uma determinada coisa, isso pode acabar não. Enfim, né? Isso desanima vocês. Essa energia que eu tô sentindo. É uma energia de muito desânimo, sabe? Vocês estão com energia de muito desânimo. E é difícil até. Veio essa energia e é até difícil sair dela. Mas eu tô falando um pouquinho mais dela para que vocês saibam que essa leitura ela fala, ela entende isso que vocês estão sentindo. Porque vocês estão num momento em que tá muito difícil se motivar com alguma coisa, né? É um momento em que, sinceramente, assim, olhar para aquilo que vocês estão plantando, muitas vezes não é para vocês motivação suficiente para continuar seguindo. E isso é algo que tem preocupado vocês, mas que também vocês têm pensado que vocês não têm muito o que fazer em relação a isso. Essa carta do Cavaleiro de Paus, do Valete de Paus, aliás, ela é uma carta que ela fala sobre uma oportunidade, sobre uma experiência, uma situação que anima a gente, que excita a gente. E essa carta do Cavaleiro de Copas fala da manifestação ou da chegada da paixão, do amor, da reconciliação, sabe? Sabe aquele sentimento que traz um bom humor? Porque eu sinto muito essa energia de que essa situação que vocês estão vivendo agora, ela traz para vocês um mau humor, sabe? Esse desânimo, ele se manifesta na forma de um mau humor, na forma de uma certa ansiedade, de uma certa... sabe? Não tenho paciência, não tenho paciência, tô ansiosa, tô de mau humor, porque as coisas não estão indo bem, as coisas não estão indo de um jeito que justifiquem tudo aquilo que eu tô fazendo, sabe? Mas essas duas cartas, elas falam o seguinte, olha, tá para chegar uma nova experiência, tá para chegar um novo momento aqui, ou para se manifestar algo que vocês esperavam, na verdade, se manifestar-se algo que vocês esperavam, né? Novo momento no sentido de que ainda não tinha se manifestado. Mas essa coisa que vocês estavam esperando e que desgastava vocês. Então, eu sinto que tá muito perto, sabe? E eu não tô falando isso porque vocês tenham que nutrir mais expectativa ou mais esperança, nada disso. É só essa mensagem, sabe? Algo que vai animar vocês, tá para chegar, que vai mostrar para vocês um caminho. E tem a ver com esse amor. Esse amor, essa carta do pajem de paus, ela mostra vocês, né? Vocês indo com essa determinação de vocês, com tudo isso que vocês colocaram nesse esforço, né? E alguém recebendo vocês, e essa pessoa vindo de encontro a vocês. E aqui parece que vocês precisavam muito disso, vocês esperavam muito isso. Eu sinto realmente que vocês estavam fazendo muita coisa em prol de algo que era material ou profissional, coisas do tipo assim.
Mas você chegar num momento da vida de vocês em que nada motivava, nada está motivando muito vocês. Então, por mais que vocês estejam tentando e fazendo coisas, né, na área dos estudos, na área de tentar melhorar a situação financeira de vocês, de tentar trabalhar melhor ou ter uma vida material melhor, é aquela coisa que às vezes vocês param e pensam: eu tô cansada, por que que eu tô fazendo isso? Sabe? Isso, eu tenho que fazer isso, mas não é algo que me motiva. Então vocês não são pessoas assim que têm essa ligação com as coisas materiais a ponto dessas coisas materiais motivarem vocês. Só que tem uma coisa que vocês não vinham dialogando com vocês mesmos, porque já estava meio que difícil de lidar também, que era essa situação mais afetiva. Isso sim traz motivação para vocês. Isso sim traz vontade de seguir caminhos, de fazer coisas, sabe? E, e vocês. E uma situação que antes não estava presente na sua vida, essa situação de amor, ela vai. Vocês vão ver aqui um caminho, né? Vocês vão ver aqui uma oportunidade e que leva vocês de encontro com uma manifestação de amor, com a manifestação de amor de uma pessoa que vem e fala para você: ó, vamos viver esse sentimento bom, vamos viver esse sentimento leve, vamos viver esse sentimento verdadeiro. E isso traz motivação para vocês. Isso sim é aquela coisa que vocês falam: não, agora eu quero fazer. Eu quero fazer esses projetos, eu quero desenvolver projetos com essa pessoa, eu quero ter novas ideias com essa pessoa, eu quero ir a lugares, eu quero. E aí sempre vai ter aquelas pessoas que podem falar assim: ah não, mas a gente tem que ser autossuficiente, a gente não pode depender do outro, e parará, parará, parará. Não é isso que eu tô falando, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando das pessoas que se conectaram com essa mensagem, no sentido de que é isso que vocês veem como sentido na vida de vocês. Para vocês faz sentido. Então, se você está fazendo esses questionamentos, então a leitura provavelmente não é para você. Porque eu estou falando aqui para uma pessoa que isso faz sentido. E para você que faz sentido, não é uma questão de dependência. Não é uma questão assim: ah, eu dependo daquela pessoa para fazer qualquer coisa que é boa assim na minha vida. Não. Porque, na verdade, todas essas coisas aqui, eu sinto que, de certa forma, elas são muito fáceis para você. Não no sentido de que você de que você consegue elas com uma facilidade anormal, mas assim no sentido de que você já trabalhou bastante, você já sabe o que você faz, você já sabe fazer bem o que você faz, ou você já sabe, já tem consciência de quem você é profissionalmente, você já tem consciência de algumas possibilidades materiais, ou de, sabe, você é muito consciente das coisas. Você é muito consciente das coisas. Plantar tudo isso daqui, fazer esse esforço, não é algo que te esgota, porque você tem muita habilidade nas coisas, sabe? Você é uma pessoa muito habilidosa, você é uma pessoa muito com a capacidade criativa e com a capacidade de construção de coisas muito grande. Só que você precisa que aquela chama esteja acesa dentro de você, para que você faça as coisas. Você precisa ter essa motivação, esse fogo, essa inspiração, sabe? Me lembra até aquela coisa dos artistas que tem a sua musa, o seu muso inspirador, sabe? A pessoa que acende aquela chama. E em você tem essa energia meio artística, né? Você se alimenta muito dessa chama que o amor principalmente acende dentro de você. E é isso que eu sinto com essa manifestação dessa pessoa que você esperou que se manifestasse, ou que você, ou algo que você esperou que iniciasse dessa forma, né, amorosa, é justamente isso. Essa pessoa alimentando esse fogo de dentro de você. Essa pessoa trazendo essa sensação de que você tem não só resultados, não só possibilidades, mas você tem companhia, que você tem quem te quer, que você tem quem quer, tem quem queira estar do seu lado, tem, sabe,
alguém te esperando para os lugares que você volta. E isso vai trazer muito bom humor para você. Isso vai trazer muita calma, sabe? Para você viver, e vai te ajudar a viver a vida com mais calma, a viver a vida de uma forma mais confiável, de uma forma boa. E eu sinto aqui que vocês vão construir algo muito valioso juntos. Vocês vão construir algo que é muito de vocês, sabe? Que une muito vocês, que faz de vocês até uma família. Então, algo muito bom e valioso. A rainha de copas, a sacerdotisa, o 10 de espadas e o 3 de copas. Aqui, vocês viveram um momento de muita luta assim, afetiva, sabe? De muita a jornada de vocês nos afetos, nos sentimentos, ela foi uma jornada de muita olha, para alguns de vocês até de um certo sacrifício. É como se vocês, ao longo da jornada afetiva de vocês, da jornada espiritual, vocês tivessem feito muitas concessões ou muitos sacrifícios por coisas que eram maiores, sabe? Vocês não eram aquela pessoa que... Vocês eram aquela pessoa que colocavam a causa, né, de vocês antes de vocês mesmos. Então vocês não se colocavam como prioridade, e isso não é uma coisa negativa aqui. Porque vocês colocavam como prioridade ações ou objetivos ou comportamentos que eram muito nobres. Né? Sabe aquela coisa, eu sinto muito aquela coisa assim, sabe? Quando você tem uma conexão com alguém e você não tem um retorno disso, e você diz assim, ok, eu desejo que você seja feliz. Se você vê que o caminho não é comigo, então que seja com alguém. Mas eu desejo que você seja feliz porque eu te amo, e esse amor não diminui, né, por conta de... E é difícil falar disso porque a maioria das pessoas não quer ouvir isso, né? A maioria das pessoas quer ouvir que aquelas pessoas que não correspondem a gente são necessariamente pessoas que a gente pode criticar ou que a gente pode, né? Enfim. Mas não é esse momento, não é esse o momento desse sentimento aqui, não é esse o momento que você está vivendo agora. É o momento do qual você veio. Você veio de um momento que tem muito essa energia de que você foi muito sincera, honesta nos seus sentimentos, mas que também foi uma jornada de muitas concessões, às vezes de muito sacrifício. E aí quando você chega neste momento presente, ficou aquela sensação de que você não tem... sabe? De que ninguém ficou, de que ninguém quis permanecer, de que ninguém está do seu lado. E não num sentido dramático, sabe? Num sentido consciente, porque você é uma pessoa muito consciente. E realmente não tinha. Eu sinto aqui que não tinha ninguém do seu lado. Esse trabalho aqui, você veio fazendo sozinho até agora, né? Mas vocês pediram muito. Vocês pediram muito para a mãe espiritual, para a espiritualidade, que fizesse um milagre por vocês. Que fizesse as coisas acontecerem, que fizesse as coisas andarem, as coisas se realizarem, porque essa carta fala de realização. Que fizesse essa chama se reacender dentro de vocês.
e que ajudasse vocês a lidar com todas essas marcas que ficaram, né? Com todo esse sofrimento que ficou, com toda essa sensação. Porque vocês chegaram, essa carta aqui ela fala que vocês chegaram, nesse contexto todo que a gente está citando aqui, vocês chegaram no momento em que vocês não tinham muita esperança, sabe? Vocês não tinham muita esperança, mais esperança de quase nada. De ter um amor, de ter um relacionamento. É uma energia até muito pesada, porque eu sinto que vocês estavam com energia muito assim de fim, sabe? De desistência de certas coisas, de tristeza, de desânimo, de falta de vontade, de falta de esperança. Mas aí surgiu algo na vida de vocês recentemente, talvez nos últimos 7 meses, que não é uma data, não se apega a essa data, tá? Mas nos últimos tempos, eu digo assim, não é tão antigo, entende? Pode até ser recente, mas não é tão antigo. Surgiu algo aí, né? Uma pessoa, uma situação na vida de vocês que vocês falaram assim, não, agora que eu tenho esse sinal, eu vou construir, porque essa vai ser a minha, talvez até assim, era a sua última investida, né? A minha última tentativa de plantar e tentar colher algo justo. E aí vocês chegaram nesse momento em que vocês sentem que vocês plantaram muito, mas colheram muito pouco. Que gera toda essa sensação que a gente falou no início da leitura. Porém, a espiritualidade, a Mãe Divina, ela não esqueceu do pedido de vocês, do clamor de vocês, e ela está agindo para isso se realizar, essas coisas se realizarem, para que, consequentemente, né, me vem muita energia aqui de que vocês manifestaram um sentimento, mas ainda, talvez já tenham manifestado um sentimento, mas ainda faltava essa pessoa, ou faltava essa pessoa vir de encontro com isso, sabe? Ou tomar uma atitude, que essa carta aqui também fala de atitude. Tomar uma atitude, né? Às vezes a pessoa, ela sentiu, mas ela não agiu. E em relação a isso, vai ter colheita. Vai ter colheita. Essa colheita que você está esperando, essa colheita aqui, ó, que você está esperando, vai chegar. E vocês vão comemorar. Vocês vão comemorar com muita alegria, com muita leveza, com muita gratidão. É realmente aquela sensação de que você ganhou algo que tem um valor assim incalculável. Porque tem uma parte muito interessante aqui, que essa carta da comemoração, da colheita, ela é uma carta de copas. Então, ela não necessariamente fala de uma colheita, porque quando a gente pensa em colheita, a gente pensa colheita, plantio, e isso remete um pouco a coisas assim mais materiais, mesmo que a gente faça alusão com alimento. Só que essa carta, ela é uma carta muito imaterial, ela é uma carta de copas. Então ela fala assim que a nossa sensação, o nosso sentimento em relação ao momento que a gente está vivendo, ele transcende aquilo que vem materialmente. Então, nesse sentido, diz assim que eu acho legal essa energia, porque como a gente tem ouros, copas, não é uma coisa assim somente material e nem somente afetiva. São essas coisas funcionando, sabe? Essas duas coisas funcionando. Só que ao mesmo tempo eu sinto que essa carta do 3 de copas, ela fala assim, nossa, eu me sinto tão sortuda, tão abençoada, tão rica por esse momento e por esse sentimento que eu tô vivendo, que a sensação que dá é que eu ganhei
uma riqueza tão grande que não dá para contar, sabe? De um valor inestimável, de um valor incalculável. E para vocês, tá muito mais relacionado a estar com essa pessoa. E o bom disso é que quando você está com essa pessoa, parece que isso alimenta esse fogo. E esse fogo, ele faz o quê? Ele dá vida a essa sua capacidade muito, muito poderosa de realização. E aí você realiza coisas muito boas para vocês, para a vida de vocês. Então é como se eu dissesse assim, o poder de realizar as coisas, ele tá dentro de você. Você tem esse poder. E na verdade, né, você já até realizou muita coisa, né? A colheita que já tá para ser... já tá agendada a colheita. Mas é aquela coisa, se você não tem o que fazer com a colheita, se você não tem o que fazer com o que você vai receber, se você não tem, né, se você não vai usar isso para fazer essa pessoa que você ama feliz, para fazer as pessoas que você ama feliz, para fazer projetos que te motivem, que te façam feliz, você sente que, tá, ok, então o que eu vou fazer com isso? Sabe? O que eu vou fazer com isso? É como se você, aquela ideia assim, você queria ter muito dinheiro para comprar todas as coisas que você quer. Em algum momento você tem muito dinheiro, compra todas as coisas que você quer e aí você pensa, e agora? Agora eu não quero mais nada, porque eu tenho dinheiro para comprar tudo que eu quero, então é só passar o cartão, é só fazer o Pix, sei lá. E aí tudo perde sentido. E aí você entende que você estava dando significado para as coisas muito mais pela falta do que por um valor real. Mas não é o seu caso aqui, o seu caso é completamente contrário. Você dá muito mais importância para esse valor espiritual, para esse valor emocional, moral das coisas, do que para a materialidade delas. Então a materialidade aqui é só instrumento para algo que é muito mais profundo. Essa comemoração é uma comemoração, essa colheita é uma colheita de algo muito valioso. Que é um pouco de toda essa vida, né, que você quer ter junto com essa pessoa. E também ela reforça um pouco essa ideia que a gente falou de ter uma coisa familiar, sabe? De vocês se tornando de alguma maneira família com essa pessoa. No fundo do maço 6 de copas. No fundo deste 3 de ouros. 9 de paus. A morte. A estrela. E o 2 de paus. Essa carta do 3 de ouros, ela é uma carta que fala de resultado alcançado, né? De uma coisa concluída, de vocês concluindo uma etapa, um momento de aprendizado que leva vocês a um nível superior. E essa carta do 6 de copas, ela fala sobre coisas sonhadas, coisas pretendidas. Uma certa recordação, sabe? Então, esse é o momento em que você chegou. Você chegou, você alcançou um resultado que você precisava, que você sonhava, que você esperava muito. Não só você, mas você e essa pessoa, né? Porque essa carta do 3 de ouros, ela me traz muito essa questão coletiva, né? Duas pessoas aprendendo aqui com um professor, essa figura desse... Parece que a espiritualidade, ela veio amparando vocês, né? Ensinando vocês uma série de coisas para que vocês chegassem nesse momento.
talvez para alguns de vocês até coisas um sobre o outro, tá? Então, talvez vocês tenham passado por um momento, vocês passaram, talvez não. Vocês passaram por um momento em que vocês aprenderam muito um sobre o outro e sobre vocês mesmos. É por isso que agora É por isso que agora essa pessoa toma essa atitude. Parece que você estava um pouco mais à frente, um pouco mais sábia, né? Entendendo mais do que estava acontecendo ali. Você é uma pessoa mais experiente, assim, talvez não de idade, mas você tem uma consolidação de vivências maior. E aí, enquanto essa pessoa estava aqui numa situação de conflito, numa situação talvez de dúvida, numa situação de insegurança, que agora se esclarece, você já estava numa energia mais sábia, né? Numa energia mais de consciência das coisas, de saber o que você quer, né? O que você quer para a sua vida, para o seu mundo, de saber, de querer criar coisas, né? Criar as coisas, criar as conexões, as relações, de fazer coisas firmes, duráveis, sólidas. Então, existia esse período de aprendizado que agora foi concluído. Então, esse período de aprendizado que você tanto esperou, tanto sonhou, ele foi concluído e você ajudou essa pessoa nesse processo. E agora muitos dos medos, das inseguranças, esses medos, essas inseguranças, essas inconsistências que tinham nessa jornada, na sua jornada com essa pessoa, ficam para trás, morrem de uma vez por todas e saem completamente, né, do cenário de vida de vocês, para que se inicie algo de muito sucesso, de muita felicidade, de muita realização, algo que vai colocar, né, que vai manifestar na vida de vocês essa energia de realização que vocês esperavam tanto. Essa ação, essa movimentação da vida que vocês esperavam tanto. Essa é a leitura. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.